Damos as boas-vindas aos companheiros que nos alegram com a presença em mais esta noite de atividade da SER. Nós queremos, inicialmente, dar alguns avisos que a direção nos pede que o façamos. E que divulguemos, inicialmente, esse livro, O que é o Espiritismo? O livro da autoria do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em que ele expõe as bases e os princípios em que se baseou todo o trabalho por ele executado pelos espíritos através dele e que redundaram no aparecimento, digamos assim, da doutrina espírita para todos nós. É uma leitura que a gente sugere porque é muito importante, antes de iniciarmos a leitura das obras principais da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, enfim, a partir dessa leitura nós já temos uma noção de como a ciência, a doutrina e a religião são propostos pelo nosso Allan Kardec. Fica a sugestão para todos. Queremos também lembrar da programação da casa, que tem às terças-feiras, além de um grupo de estudos à noite, à tarde é um grupo de trabalhos capitaneado pelas mulheres, que confecciona enxovais que depois são distribuídos às mães carentes. Às quartas-feiras nós temos a nossa tradicional palestra, além dos grupos de estudos em que são tratados o estudo sistemático da doutrina espírita e o estudo avançado da doutrina espírita. Programa que se repete aos sábados a partir das 14h30. E sábado, a partir das 17h30, uma outra atividade tradicional que é cumprida desde o início da fundação da casa, desde a fundação da casa, que é o plantão do passe, um trabalho que é feito entre os horários de 17h30 e 18h30. Tá? Essa, então, é a nossa programação. Vamos, então, dar início às nossas atividades, como de hábito pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, ao iniciarmos o trabalho da noite, que seja a nossa prece de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, reunidos em Teu nome, nesse grupo de amigos, grupo de fraternidade e de interesse pela Tua doutrina. Que todos nós que aqui estamos, Senhor, interessados no aprendizado, no conhecimento, nas respostas às nossas dúvidas que trazemos há tanto tempo, buscando entender as razões por que aqui estamos e as dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa jornada. E a nossa querida doutrina espírita vem, então, nos trazer o esclarecimento de que precisamos, trazendo-nos a figura de um Deus justo que nos orienta e, acima de tudo, nos ama, fazendo a sua justiça plenamente, buscando a cada instante e em cada oportunidade o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Que Jesus nos abençoe, esteja entre nós em mais esse trabalho e que permaneça assim, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo do nosso querido amigo Sóstenes de Carvalho Procópio. O Sóstenes é um velho trabalhador da doutrina espírita. Ele, que até agora trabalhou até há um ano atrás, pouco menos, desenvolveu suas atividades profissionais e doutrinárias em Foz do Iguaçu. Me contava agora que já está em Curitiba, residindo aqui conosco. Então, isso nos possibilita outras oportunidades de encontrarmos esse amigo tão querido, esse divulgador tão competente da nossa doutrina espírita. Ele é casado, engenheiro civil, vinculado ao Centro Espírita Francisco de Assis, Cefas, em Foz do Iguaçu, desde 94.
tendo ocupado diversos cargos naquela instituição. Foi presidente da 13ª União Regional Espírita por 3 gestões. Na Federação Espírita do Paraná é conselheiro efetivo desde 2012. É membro do CAEF, o Conselho de Administração, Economia e Finanças da Federação Espírita do Paraná e diretor do Departamento de Unificação da FEP. Esses são o currículo desse amigo tão querido que hoje, para nossa alegria, nos distingue com o seu trabalho, com a sua palestra. Vamos ouvir então Sóstenes de Carvalho Procópio. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse dia agradável. E nos revemos, pois estivemos aqui mais de um ano, mais ou menos, ou quase um ano, né? E que hoje nós possamos fazer umas reflexões acima dessa temática, o tempo de Deus. E eu costumo dizer que quando nós criamos uma temática, é porque algo nos afeta ou buscamos compreender uma parte da doutrina espírita ou interpretamos um trabalho de um outro divulgador. Mas, particularmente, essa temática, ela me chamou a atenção porque quantas coisas na nossa vida nós esperamos que aconteça. Nós trabalhamos para que aconteça. Nós nos esforçamos e não acontece. Pelo menos no tempo e na forma que a gente quer. E isso está relacionado, claro, ao nosso livre-arbítrio, mas não esqueçamos a Deus. Né? Porque, de alguma sorte, de alguma forma, muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E sim da forma que é melhor para nós. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Nós nos debatemos, nós ficamos tristes. Ouvi dizer que tem gente que briga com Deus, 2 trabalhos, brigar e depois fazer as pazes, né? De modo que no nosso cotidiano, no campo da nossa existência, seja na família, seja na saúde, seja na profissão, seja nas relações, nem sempre aquilo que nós queremos vai acontecer da forma que nós queremos. E aí, para as nossas reflexões, nós trouxemos aqui algumas lâminas, né, que nos auxiliam a conduzir o pensamento para tentarmos aceitar o tempo de Deus em nossa vida. Lá no Eclesiastes, diz o seguinte, entre outras coisas: todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Prestemos bem atenção em algumas palavras desse pequeno parágrafo. Primeiro, debaixo do céu. Então aqui já existe uma autoridade. Tudo, absolutamente tudo, tem o seu tempo e esse tempo está, de alguma forma, planejado pela nossa autoridade maior do que é Deus. Ele nos dá, sim, a existência, ele nos permite escolhas. Muitas coisas vão acontecer de acordo com as nossas escolhas, se não quase todas, mas o tempo, o jeito, a resposta também responderá a essa vontade divina. Quando não, teremos que recapitular. Mas a segunda parte também é importante. O termo prescrito. Para
A maioria de nós que trabalhamos com questões administrativas do dia a dia, na casa, no trabalho, termo é algo que descreve, é um contrato, é algo que coloca ali regras e normas. E isso se aplicará a qualquer coisa. Então, há uma prescrição em nossas existências. Ao reencarnar, alguns de nós fez um planejamento. Alguns de nós escolhemos a profissão, a família, a compleição física, desde que tivéssemos méritos para isso. Porque na literatura espírita nós aprendemos também que algumas reencarnações são compulsórias. E também se aplica ao corpo, à profissão ou não profissão, à família ou não família, de modo que parte e grande parte do que acontece na nossa existência houve um planejamento feito por nós ou nos imposto pela lei de causa e efeito. Porque aqueles de nós que estamos tão complicados perante a lei de causa e efeito, espíritos renitentes do mal, não tem tempo de planejar nada. Estão hebetados, estão sem consciência para nada. Tamanho é o despreparo e o desequilíbrio. E aí, o amor de Deus, os benfeitores espirituais, vão conduzi-lo a uma reencarnação compulsória. E esse termo compulsória se aplica em todas as áreas da nossa vida. Pode ser aquela pessoa que chega com o corpo disforme, pode ser aquela pessoa que chega com problema na área profissional, por mais que se qualifique, sempre terá momentos de desemprego, dificuldades financeiras. Pode ser aquela pessoa que tem dificuldades emocionais dentro do lar, ou também não tem um lar, está só, solitário, não conseguiu se dar bem com a sua própria família muitas vezes. E isso explica muitas daquelas pessoas que viajam para longe da família e não voltam mais. Viajam muitas vezes para outro país, passa 30, 40 anos sem ver os seus familiares. São escolhas e muitas vezes planejadas. Desse modo, o que eu quero dizer agora é que nada acontece por acaso. Resumindo tudo isso que eu falei. Vamos seguir. Lá no capítulo 25 do item 24, no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Desgraça Real, Allan Kardec vai falar o seguinte: dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então vejamos como isso se aplica na temática. Nós esperamos muito que um acontecimento venha da forma que a gente quer. E a gente espera, a gente colabora, a gente trabalha, nós nos envolvemos, nós nos dedicamos, qualquer que seja esse acontecimento. E esse negócio não chega nunca, não vem da forma que eu quero. E aí eu começo a ficar triste, a me decepcionar com o mundo, com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Eu começo a reclamar, me achar pior das espécies, esquecido por Deus. E em outras vezes, esse acontecimento chega e traz uma alegria enorme. Eu curto, por dizermos assim, esse acontecimento, vivencio e lá adiante as consequências daquilo que nesse momento eu fico feliz se torna uma desgraça. Uma decisão mal tomada, uma ansiedade, um ato impulsivo. Portanto, o que Allan Kardec está nos dizendo é que é melhor que
determinadas coisas que nesse momento me trarão uma alegria efusiva, rápida, não aconteça se as consequências forem piores depois. É a desgraça real. Mas como saber? Não sei. Não me perguntem. Mas, ao tanto esperar algo que não vem, coloquemo-nos um pouco e nos liguemos a Deus. Será que esta coisa que eu quero tanto, essa forma, essa pessoa, esse relacionamento, que eu estou aqui sofrendo porque ele não acontece da forma que eu quero e tal, tal, será que isso vai me trazer consequências boas? Será que, eu não estou dizendo para ninguém se separar, pelo amor de Deus. Não é também assim, já aconteceu o relacionamento, agora tem que trabalhar para dar certo. Eu estou falando das procuras, as buscas fora, né, do nosso sentimento. É, por exemplo, um trabalho, um concurso, um vestibular naquele momento, até mesmo a doença, ou a não doença. Portanto, algumas coisas que não acontecem da forma como a gente está querendo, é por ação divina, para que amadureçamos um pouco mais a decisão, para que vivenciemos ou seja evitado determinadas consequências funestas mais adiante. Porque quando a gente é contrariado, a gente não pensa. A gente não pensa, por exemplo, né, que uma coisa que agora é ruim pode ser uma coisa boa. Eu tenho dito do caso daquele operário da Voa e Paz, de Cascavel. Ele perdeu o avião. Ficou bravo, muito bravo. Porque ele chegou ao check-in e o avião estava lá e a porta se fechou. Ele vociferou, chorou, esperneou, xingou todo mundo e ficou ali esperando o próximo. Dali a uma hora o avião cai. Ele caiu em prantos. Agradeceu, pediu desculpa. Isso é um caso real extremo. Mas tragamos isso para o nosso dia a dia. É um atraso. É um portão que não se abre, é um elevador que está quebrado, nos atrasa ali 10, 15 minutos, a gente sai reclamando. Será que esse atraso não é porque lá adiante esses 10, 15 minutos seriam trazer uma consequência pior? Portanto, isso se amplia. E aí nós devemos pensar, se eu não contribuir diretamente para isso, e eu não tenho poder para mudar isso, e eu já fiz tudo para mudar isso, é porque o tempo não é o meu. Nesse momento, o tempo pode ser de Deus. Pode ser. Né? Ou pode ser outras pessoas também. Mas, como nós somos espíritas e acreditamos em Deus, né? Vamos trazer para perto esse conceito de que Ele participa da minha existência. E aí nós seguimos, lá na questão 241 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E aí a resposta é: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação dele. Então, se eu tenho um anjo da guarda, eu tenho espíritos que me querem bem, também tem aqueles que não querem muito. Mas eu prefiro acreditar e me sintonizar com os que me querem bem. Se eles estão por dentro, se eles estão participando do meu dia a dia, eles estão vendo com muito maior propriedade o que é melhor para mim. Se os espíritos conseguem, que dirá Deus? Nosso julgamento acerca das coisas e fatos cotidianos é muito limitado. Por mais que nós trabalhemos para crescer neste mundo, nos elevando, a nossa visão é pequena, é curta. E isso se aplica aos fatos do dia a dia, das coisas pelas quais eu estou lutando nesse momento, das coisas pelas quais eu estou me dedicando para que aconteça. Portanto, vai acontecer muita coisa boa graças à minha dedicação, mas algumas não. Não da forma que eu quero e não no tempo que eu quero.
Porque aí entra a divindade, a espiritualidade que vê mais além e pensa: meu filho, minha filha, agora não é o momento para você ter isso ou deixar de ter. Agora não desse jeito, espera um pouco mais. Se dedique, continue, trabalhe, ore, levante, vá adiante. Na hora certa vai acontecer. Porque lá adiante é o tempo que está prescrito no termo para isso acontecer. Aquele termo lá do Eclesiastes. Tudo está lá. Queria eu ter acesso a isso, né? Seria muito mais fácil. Mas ninguém sairia de casa para trabalhar. Se eu soubesse que na minha aposentadoria eu já ganharia X mil reais, como todo mundo quer, então para que se levantar? Para que fazer esforço? Né? Isso é só exemplo da profissão. Aí tem a saúde, tem as relações, tem as viagens que eu quero fazer, muitas vezes não consigo. Aí o avião cai, aí o ônibus vira, aí não sei o quê. A poltrona que eu troco, né? Eu não sei vocês, mas quando eu entro no ônibus, eu começo a pensar qual a poltrona que morreria se esse ônibus virasse. Né? É tétrico, mas aí, se você pensar que está atrás do motorista, está do lado de quem vem de lá para cá. Mas se você pensar, o motorista vai livrar o quê? A dele. Né? Então ele vai para o lado de lá. Né? Ele pode vir para o lado de cá. Aí tem o double deck. Não, é em cima, é embaixo. Não, não adianta. Não adianta. Isso só causa perturbação. No avião a gente não tem escolha, né? Porque se cair morre todo mundo. Né? Mas a gente pensa nisso. Ficamos negociando com o futuro incerto. Faz parte. Isso é da natureza humana. A gente só não pode se perturbar por isso. Então chega uma hora que diz, quer saber? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer na 41, na 43, na 50, na 20. Então eu vou entrar nesse ônibus e entregar minha vida para Deus. Né? Que ônibus, no avião, na viagem. Isso muitas vezes não está ao nosso alcance, porque sabe quem está cuidando da nossa vida? O motorista, né? E Deus. Né? Então a gente não tem controle. E digo mais, né? Quem é motorista e costuma viajar, dirige junto com o motorista do ônibus. Ele freia, a gente pisa no freio. Ele acelera, a gente vai. Ele vai para cá, você fica... Eu não consigo dormir. Né? Algumas vezes que eu vou para Foz, Curitiba, de ônibus, não durmo. Viagem de avião, quando a passagem né, tá barata, ultimamente não está tanto assim, mas evito. Mas quando precisa, é um transtorno, que é uma noite sem dormir. Eu dirijo junto com o motorista, e aí paciência. Né? Precisamos viver, então saímos do ano, graças a Deus, deu tudo certo. Né? Mas a vida é isso. Estamos falando aqui da viagem, estrada, mas sair de casa já é um risco. Por isso é que a gente não tem todo esse controle, né? E aí continua na questão 243. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações. E aqui nós frisamos. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se ache integrado nele. Então vejamos, quando nós estamos imersos né, no corpo físico, a nossa percepção de futuro ela é abafada pela atual existência. Nós temos um lampejo do passado e uma incerteza no futuro. Desse modo, né, precisamos vivenciar com essa integração divina para que a nossa existência se torne mais leve. Por quê? Porque eu não sei o que vai me acontecer né, amanhã ou depois. Eu sei o que aconteceu. Eu posso modificar o meu futuro. Eu posso trabalhar. Eu posso negociar com a vida. Eu posso negociar até com Deus. Né? Mas eu não saberei com certeza o que Deus me reserva. Eu posso desconfiar. A família que eu tenho hoje, graças a Deus, eu a tenho. O casamento, os filhos, a profissão, a saúde, a casa ou não. Porque eu aprendo, principalmente na doutrina espírita, que isso é fruto de algum merecimento.
E não precisa ser espírita para ser assim, basta trabalhar para ter as coisas. Basta trabalhar o lado emocional para se relacionar bem, né? Portanto, nós, espíritos, à medida que fomos nos integrando a Deus, essa percepção ela será automática, porque Deus não precisará cuidar tanto da gente, nós nos autocuidaremos. Esse tempo que Ele colocou lá no termo para acontecer tais coisas, não precisará mais, porque eu serei senhor do meu destino, com muita mais propriedade. Portanto, ao tomar determinada decisão, eu não estarei colocando apenas questões materiais nesse momento. Eu estarei pensando moralmente, eticamente. Isso é bom para mim? As consequências desse ato ou dessa escolha vai me trazer paz? E aí nós vamos caminhando praticamente planificados. E não precisa muito não, basta exercitar isso, né? Com a divindade que há dentro de nós. Então, algumas decisões, elas são automáticas, serão espontâneas. Isso não é bom para mim. Quando eu entrar novamente no ônibus, eu não vou nem pensar em morrer. Estou aqui, pai. Estou esperando, né? Ou no avião. De modo que esse medo que nos cerca, que nos paralisa muitas vezes em decisões que a gente tem medo, né? É porque a gente não confia em Deus. É porque nós não acreditamos parte daquilo que nos acontece à nossa divindade. A divindade dentro de nós e ao nosso Pai Criador. Viver assim traz mais paz. Viver com Deus traz mais tranquilidade, mais certeza nas decisões. Quem disse que eu tenho que decidir? Agora, né? Nós não podemos usar a impulsividade para decidir coisas que terão consequências na nossa vida. É isso que a espiritualidade falou lá no Evangelho. E aí, temos essa obra aqui. Quem já leu A Memória e o Tempo? Essa obra é fantástica para entendermos a noção de tempo, espaço e memória nesse mundo. Ela não é uma obra que traz figurinha da revista Caras, e nem figurinha para se ler. Basta ver o autor, Hermínio de Miranda. É uma obra densa, mas muito boa para ler. Quem quiser ler, não desista no começo, continue. Porque ele traz a temática da memória e o tempo nas existências, na nossa cabecinha. Então é muito boa. E de lá eu tirei apenas uma coisinha para a gente pontuar aqui na nossa temática. No capítulo, na página 56 dessa edição, Hermínio diz o seguinte: o tempo é a realidade que transcende nossas limitações espaciais. A divisão presente, passado e futuro é meramente didática, destinada a reduzir a termos compreensíveis uma realidade que, sob muitos aspectos, ainda nos escapa, mas que parece contínua e simultânea. Deu um nozinho, né? Vamos lá. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo no mundo espiritual não é o nosso tempo. Não são horas, dias, meses, anos, estações. Não. O tempo lá não se limita a partir de referências materiais, essas que afetam os nossos sentidos na atual existência. Para o mundo espiritual e certamente para Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só. Isso nós aprendemos na doutrina espírita. Então, por que o desespero? Por que a pressa? Por que a impaciência? Se nós temos essa continuidade nessa realidade contínua e simultânea. Desse modo, o meu passado está hoje no meu presente, a partir do que sou, dado as minhas escolhas, boas e equivocadas. O meu futuro está no meu presente.
a partir das minhas escolhas atuais. Então não existe futuro, passado e presente. Existe uma continuidade de ações e reações. Quem vive no passado, né, é algo que leva-nos muitas vezes à depressão, à culpa, aos medos, às aflições. Quem vive no futuro, vive na ansiedade. Dizem os psicólogos e os próprios espíritos. Então, não é tão fácil se libertar de um passado e não ter a preocupação do futuro. Fácil é falar, porque nós temos os traumas e nós temos as incertezas. Isso é da natureza. Mas se nós pensarmos que dentro desses 3 espaços retira-se a referência do mundo e é um só, passa a ser um só, tiramos as divisórias, isso quer dizer que eu sou exatamente essa pessoa. Ontem não consigo mais mudar. Amanhã eu consigo, mas eu preciso estar inteiro nesse momento. E entre o passado, o presente e o meu futuro existe Deus. Existe o meu Pai, o meu Criador, que já julgou as minhas ações e que pela misericórdia, pela sua bondade me trouxe novamente a esse palco terrestre e me trouxe possibilidades para que eu possa refazer e estar bem no futuro. Essa realidade que nos escapa é isso que nos atrapalha a ser feliz nesse mundo. E nós vamos ver mais adiante o que falta-nos para ser feliz segundo os Espíritos, na questão 922. Portanto, fica a dica de leitura, a memória e o tempo. E aí chegamos numa obra, né, que tem a temática O Tempo de Deus, psicografada por Raul Teixeira, através, né, do Espírito Camilo, acho que uma das quase últimas obras que o Raul psicografou antes de ter tido o seu problema de saúde. É de 2018. E lá diz o seguinte: o tempo é paciente. Ele vê os episódios ou os eventos das nossas vidas com uma santa calma. Ainda bem que o tempo é paciente, porque nós somos impacientes. Nós ficamos aflitos, afoitos. Mas o tempo, entendido aí como realidade contínua, sabe esperar. Há tempo para tudo, já dizia Eclesiastes. E o tempo muitas vezes não é o nosso. Portanto, nossas aflições e a paciência do tempo, elas estão sempre em relações. Basta que nós busquemos essa inspiração, essa calma, esse entendimento. Tudo bem, não foi hoje, pode ser amanhã. Se não aconteceu hoje é porque ainda não era. Vou me levantar, vou atrás, vou agir. E se não for para ser, não será, meu Deus. Nem por isso vamos ficar infelizes. Sacode a poeira e vai buscar outra coisa. Qualquer que seja, tá? Qualquer coisa. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Aí entra a paciência divina conosco. E seguimos. Ninguém reencarna na Terra sem que seja para atender a uma bem urdida programação da divindade, traçada a partir das exigências da lei de causa e efeito, tendo em vista as necessidades de aprendizagem e inovação de cada um. Isso não vai ao encontro do Eclesiastes? Debaixo do céu, no tempo certo, há um termo prescrito para todas as coisas. E aqui a gente está vendo que a programação está feita, traçada de acordo com as exigências da lei de causa e efeito. Desse modo, não vamos alimentar pensamentos de medo, seja qual for a circunstância, de tantas incertezas assim. Um pouquinho tudo bem, um pouco de medo na vida faz parte da autoproteção. Um pouco de incerteza faz parte da busca, né? Agora, o que não podemos é paralisarmos, nos paralisar. Por isso,
Tem pessoas que não saem de casa morrendo de medo ainda de pegar Covid. Né? Não que a Covid não esteja aí, ela está. Porque quantos de nós já pegamos várias vezes? E a vacina? Todo mundo se vacinou. Hoje os sintomas já são menores. Mas aquele medo que foi aquele período, tem pessoas que ainda estão paralisadas nisso. O mundo mudou, né? Tem outros vírus vindo por aí. Então, busquemos o equilíbrio, autoproteção, autocontenção, mas vamos viver. Tem pessoas que não viajam, com medo também de morrer de alguma coisa. Tem outros que não gostam de se relacionar, porque não toleram isso. Então, são tantas coisas. De onde vem isso? Vem do passado, das experiências ou da necessidade evolutiva. Algumas coisas que a gente tanto quer nessa existência poderão não ser realizadas. A gente tem que ter a lucidez de compreender isso. Isso diz respeito à profissão, ao dinheiro, à beleza física, a qualquer coisa. Não, beleza física com pouco de dinheiro se ajeita, né? Depende. Se tiver muito dinheiro, como diz minha esposa, aí o negócio é bem feito. Mas se o dinheiro for pouco, né? Até porque isso precisa ser repetido, né? Estamos falando aí do uso do Botox. Seja homem ou mulher. Se você tem muito dinheiro, pega um ótimo médico e você vai ficar... Não vai sorrir, mas vai ficar bem, né? Agora, se for mal feito, aí vai botar o PMMA, essa loucura que silicone que as pessoas colocam, e as pessoas estão deformadas por falta ou por uma busca de uma coisa que às vezes Deus disse, não é para você. Né? Essa tal dessa beleza física que todo mundo busca. Claro, todo mundo quer ser belo. Mas a beleza interna está muito mais. Às vezes, o belo, internamente falando, está muito mais agradável estar com uma pessoa assim do que uma pessoa de cima e embaixo que você olha e diz, não tem nada mais que é bela aí. Seja for homem ou mulher. Né? É só um exemplo para ver a necessidade. Também ninguém veio ao mundo para ficar eternamente na feiura. Né? Vá buscar a beleza, devemos buscar. O mais importante de ser belo ou feio no parâmetro do mundo é se aceitar. É se achar belo. É se achar bonito. É estar bem, é sorrir. E a gente é levado a isso quando a gente entende a vida espiritual. Não é só isso. A mesma coisa é o dinheiro. Dinheiro ajuda, ajuda, mas não traz tudo, toda a felicidade do mundo, não. Aí estão os exemplos. A mesma coisa são as relações. Ai, se eu não casar, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Quem disse? E assim são as coisas. Né? Desse modo, nós devemos nos aceitar, buscar sim melhorar nossa existência em todos os campos, mas entender que o tempo também é de Deus. Portanto, temos que ter na nossa consciência os valores e as responsabilidades que nós estamos cumprindo um termo prescrito no plano espiritual. Ou não, mas que lá as regras foram impostas pela lei de causa e efeito, foram. Porque alguém pode dizer, isso não é para mim. Eu não fiz, eu não fui tão mal na outra existência. Não sei. Quem disse que precisa ser mal para sofrer nessa vida? Às vezes o espírito escolhe passar por uma prova que ele não precisa, mas para se adiantar. Então ele não quer dizer que ele foi mal. Se eu ver alguém sofrendo, olha lá, está sofrendo, está pagando, né? Não, às vezes ele não está pagando, ele está investindo. Ele escolheu determinada prova. Então ele está ali depositando, né? Portanto, não sejamos imprudentes e mal educados de achar que quem sofre, quem não tem dinheiro, quem não tem beleza física, está espiando, está pagando algo. Não, tem nada a ver. Às vezes eu estou pagando, estou me endividando muito mais do que essa pessoa. Né? Sigamos. Define-te com o celeste amigo da Galiléia enquanto é hoje. Empreende lutas sem desespero, sem patológica ansiedade, mas com a tranquilidade das fiandeiras,
a paciência dos pescadores, que trabalham fio a fio, que preparam isca a isca, respectivamente, até que obtenham a abençoada arte ou abastado alimento. Nesse texto, o Espírito utiliza-se do pescador e da fiandeira. A fiandeira é aquela bordadeira, que tem aqueles tambores, né? Que vai lá bordando, fio a fio, e depois sai lá o tapete, a toalha, o poeiro, seja lá o que for. O pescador, ele não joga e já puxa o peixe. Ele tem que ter paciência. Às vezes, passa a noite inteira e não pesca um peixe. Mas o processo foi curtido. Estar lá foi melhor do que trazer o peixe para casa. Quando isso não é profissão, né? E quando é profissão, é claro que aí o ruim é não trazer o peixe. A mesma coisa. E o que é que nós estamos fazendo dos processos, dos meios antes dos fins, de qualquer coisa que a gente queira? A gente é ansioso, a gente quer hoje, a gente quer para agora, e se não for, a gente briga. E essa patológica ansiedade não aconteceu, não passei, não consegui, não almejei, não viajei, não, e tantos não, que, meu Deus, já basta os nãos que a gente teve na infância. Porque muitos de nós tivemos esses nãos. E a gente se torna aquela pessoa negativa. Ah, mas então vai sofrer, está sempre rindo, a vida está uma desgraça, mas aquele cara está sempre rindo. Não, não é assim também. Chora, faz parte do processo. Desabafa, conversa, vai a um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, a um amigo, a igreja, a casa espírita, o templo, seja lá o que for, coloca para fora. Mas tenha calma, relaxe, as coisas vão acontecer no tempo de Deus também. Ele sabe o que é que nós precisamos. E aí Jesus nos traz, está lá em Mateus, versículo 6 a 33, uma receita para tirarmos a ansiedade da vida, a insatisfação, as incertezas. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Que coisas são essas que podem ser acrescentadas? Paz, sono, calma, paciência. Porque quem busca o reino de Deus com lucidez não está atrás de dinheiro, está atrás de equilíbrio. O dinheiro virá, sabe por quê? Porque uma pessoa equilibrada, ela trabalha, ela estuda, ela se desenvolve, ela conquista coisas, ela é uma pessoa agradável, que conquista relações. Então está aí a receita. Essas coisas que a gente corre desenfreado atrás disso virão ser, e mais nós conseguimos buscar o reino de Deus e a sua justiça nesse mundo. Coisa muito difícil, diga-se de passagem. Porque isso pressupõe um comportamento moral, ético, honesto, silêncio, ouvir mais do que falar. E nessa sociedade tão aturdida, isso é muito difícil. E aí, lá na obra Vinha de Luz, no capítulo 65, intitulado Cultiva a Paz, o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do aniversariante de hoje, Chico Xavier, aniversário do nascimento dele, né? Diz o seguinte: para que o homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Isso consolida tudo o que nós acabamos de dizer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei. Eu gostaria de saber, mas eu desconfio. Porque se coisas não estão dando certo, é porque também Deus. Se eu faço tudo, se eu me empenho, se eu vou buscar, e isso não chegou da forma que eu quis ou no tempo que eu quis, meu Deus, o Senhor está querendo me dizer alguma coisa também. A sua vontade é essa. Eu vou respeitar. Aí eu respeito, daqui a pouco acontece. Existe uma vontade de Deus nas nossas vidas. O desespero, a aflição, a falta de sono, a depressão, a culpa, tudo isso é falta também de adaptação.
Há essa vontade nas nossas vidas. E a vontade de quem nos ama também. Porque falamos de Deus, mas temos que falar das pessoas que nos amam. Em todos os setores da vida, fala Emmanuel, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Às vezes eu quero muito uma coisa, mas eu estou preparado. Eu me preparei para ter isso, da forma que eu quero. Eu mereço? Não sei. Responda você mesmo. Porque quando chegar, é porque há benefício, há o preparo e há o mérito, seja lá o que for. Mas Isaías nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, essa caminhada existencial sem Deus nos traz cansaço, desespero, sem fé. Com Deus, diz o profeta, subiremos como águias, correremos mesmo cansados, caminharemos e não nos cansaremos, porque o processo será utilizado, porque eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então aquele cansaço, ele existe, mas a minha fé é maior. Eu me renovo diariamente. Aquela desesperança se torna em fé, em esperança. Ah, tá bom. Se não foi assim, será um dia. Será de outra forma. Porque uma parte da minha vida eu delegarei para Ele, para a sua vontade. E aí, a questão, receita da felicidade na Terra. 9.2.2. Leiam em casa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, afirma Kardec. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então vamos compreender. A felicidade de uns, às vezes, é a desgraça do outro. O que um tem de sobra, o outro não tem. Portanto, estamos nesse patamar de oscilações. O grande problema é que eu vivo me comparando com os outros. O meu vizinho foi lá e trocou de carro, comprou um carro último moda, gastou um monte de dinheiro e eu só posso ter meu Monza, o meu Chevette, o meu Celta, o meu Golzinho. Então eu fico infeliz porque não posso ter o que o outro tem. Tudo bem. É claro, querer ter as coisas faz parte, mas se comprometer horas e horas de sua existência apenas para as coisas desse mundo, cansa. Porque eu não estou buscando as coisas de Deus. E aí ele pergunta, então, aonde os homens se encontram a sua felicidade comum? Eu tenho certeza que desses 3 quesitos, pelo menos 2 cada um de nós tem. Vamos lá. Com relação à vida material, é aposto necessário. Todo mundo aqui tem o necessário? Temos. Senão, não estaríamos aqui. Estaríamos trabalhando, estaríamos na rua, catando alguma coisa para comer no outro dia, estaríamos no hospital, estaríamos no presídio. Então, o básico todo mundo tem. E às vezes mais do que o básico. Primeiro item, todo mundo gabaritou. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Pula. Vamos para o próximo. Porque nós ainda não temos essa consciência tranquila. Senão, não perderíamos noites de sono para aqueles que perdem. Senão, não teríamos tristeza. Mas vamos pular, vamos dar um desconto que estamos caminhando para ter a consciência tranquila. E por fim, a fé no futuro. Ter a posse do necessário é comum e a maioria das pessoas tem isso, se correr atrás, se buscar. Ter a consciência tranquila, aí é mais complicado, porque nós estamos caminhando, trabalhando. É mais difícil. Vamos dizer que a gente vai alcançar um pouco disso no final da existência. Mas a fé no futuro é de graça. Não nos cobra muita coisa. Não nos cobra dinheiro.
não nos cobra tanto tempo assim. É só acreditar. É só crer. Ah, se fosse fácil, mas é um exercício. Então, a felicidade depende, entre outras coisas, a comum disso. Se eu tiver mais do que o necessário, eu não tenho por que ser infeliz. É um terço da receita. Se eu já estiver preparando a minha consciência, é meio de um terço, 30% de um terço, mas é alguma coisa. Eu tenho certeza que alguma coisa nós temos de consciência tranquila. E a fé no futuro? Essa ninguém toma de mim. É o exercício diário. É respeitar a vontade de Deus em nossas vidas. É aceitar aquilo que muitas vezes a gente não consegue mudar, por mais que a gente tente, como participação de Deus. E se não for do jeito que eu quero, continuemos pedindo, rezando, orando, nos esforçando. E quando terminar a existência, a gente conversa com ele. Tá bom, foi, não deu, tudo bem, na próxima. Mas eu não posso me desesperar, perder a esperança, que isso, porque às vezes é isso que vai trazer a desgraça da minha vida. Não é tão bom assim, não será tão bom quanto eu estou pedindo. Mas às vezes eu insisto tanto que Deus diz, tá bom, eu vou te dar. Depois você vai ver, vai chorar. Eu não estou falando do que seja. Cada um utilize isso, essa ideia para analisar na sua vida. Não é, né? E por fim, no tempo de Deus, a sabedoria, que nós não temos. Porque Ele enxerga além, muito além da nossa existência, e Ele conhece o nosso passado. No tempo de Deus, a felicidade. Não necessariamente a felicidade desse mundo. No mundo só tereis aflições. Quem é feliz com tanta aflição, meu Deus? Jesus. No mundo a felicidade é relativa. Meu reino não é desse mundo. Então, Jesus nos deu a receita. Oremos, meditemos nas suas palavras. Jesus não disse que ia ser fácil. Disse que ia ser trabalhoso. Jesus não nos prometeu só alegria, mas nos trouxe a alegria. Então, como representante, modelo e guia da divindade, segundo os Espíritos que nós devemos seguir, Deus tem felicidade para nós. No tempo de Deus, a amizade. Coisa tão difícil hoje em dia. Vivemos nos espezinhando, nos provocando, nos invejando. A amizade é algo que não há interesse. Deus não tem outro interesse em nós senão a nossa felicidade. Ele sabe o que é melhor para nós. No tempo de Deus, há amor. Com certeza. Porque Ele, mais do que ninguém, me conhece. Ele sabe das minhas aflições. Ele conhece os meus pedidos, os mais secretos, segredos. Ele me criou e Ele vela pela minha existência através de muitas coisas que estão ao meu lado. Portanto, elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, respeitando a sua vontade também em nossa vida. Não maldizendo acontecimentos e fatos que eu não consegui mudar, que eu não estou. Vamos trabalhar, vamos pedir, vamos orar, mas acima de tudo, se as coisas não acontecerem do jeito que eu estou querendo, não soframos. Temos tempo ainda. Confiemos em Deus e Ele vai confiar em nós. Ele vai nos dar a sua sabedoria, sua felicidade, sua amizade e o seu amor. Que Deus nos abençoe. O nosso agradecimento ao Sóstenes pelo seu belíssimo trabalho. Confesso que quando vi o tema, não esperava uma abordagem dessa que provocasse um apelo tão grande à nossa fé. Né? Interessante, meus parabéns. Essa tua colocação foi... Não, Teixeira. Mas quem projetou para nós aqui foi o Sóstenes. Né? Obrigado, meu irmão. Deus te pague. Nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos pela prece
E em seguida vamos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos a oportunidade que se renova, Senhor, a cada instante em nossas vidas. Pela oportunidade dessa noite de refletirmos sobre a nossa maneira de ver as ações divinas que interferem no nosso dia a dia. A maneira de vermos a nossa ambição, a nossa pressa para buscarmos os objetivos que pessoalmente procuramos, sem nos importarmos com a divindade maior, nosso Pai, responsável por tudo que temos e somos, e que programou a vida de cada um de acordo com as nossas necessidades e de acordo com os nossos méritos. Que levemos conosco essa vasta lição da palestra de hoje e assumamos o nosso papel responsavelmente perante Deus e perante nós mesmos. Queremos também, Senhor, rogar a Tua assistência para os irmãos necessitados, aqueles que atravessam suas dificuldades, suas dores. E nesses dias nos lembramos dessa catástrofe que atingiu a Ásia, provocando tantas mortes, tanta orfandade, destruição, viuvez. Que a Tua presença, Senhor, através de Teus mensageiros, possa amenizar o sofrimento de tantos irmãos e que Tua paz esteja com todos eles e com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.